Paz do Senhor, irmãos. Como eu sempre digo, é uma alegria estarmos aqui, né? Uma alegria, né? Aprender um pouco mais da palavra de Deus, junto com os irmãos, né? Muito bom. Fiquem à vontade, né? Para perguntar, tirar suas dúvidas. É importante que cada um de nós, né? Saia daqui sabendo os pré-requisitos de um avivamento. Porque a gente está estudando sobre avivamento, né? Eu já posso considerar o assunto já sabedor de todos nós, né? Estamos na 10ª lição hoje. Então nós já vimos tanto avivamento nesse trimestre, 9 lições anteriores. Então, nós somos sabedores do assunto, né? E hoje vamos falar sobre um avivamento, um detalhe específico do avivamento, o avivamento na vida pessoal. O que nós estamos estudando nesse trimestre? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras, né? Ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então está falando sobre avivar, né? Aquela renovar, despertar, o buscar a Deus, né? Estarmos ao primeiro amor, resgatar o primeiro amor. É isso que nós estamos estudando, não é verdade? Amém? É isso? E hoje, a lição número 10, de 5 de março de 2023, o avivamento na vida pessoal. Na vida pessoal. Cada um de nós. Porque, irmãos, como é que a igreja, como é que a cidade, como é que a nação será avivada se cada um de nós não formos, não é verdade? Né? Passa pelas pessoas o avivamento. Passa pelas pessoas, por cada um de nós. Eu não posso pedir avivamento, eu não posso, vamos dizer assim, nas nossas orações, eu não posso pedir o avivamento se eu não buscar o avivamento, se eu não me sentir avivado, né? Como eu poderei orar dessa forma, não é verdade? Não é? Então, passa por cada um de nós. Passa por cada um de nós. O objetivo desta lição aqui diz assim: compreender as características de genuíno avivamento, né? Conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Detalhe importantíssimo, nós vamos ver. Como de costume, a gente vai lendo, vai comentando, tá? Valorizando aqui a revista. Algumas vezes eu posso ler um tópico e falar a respeito dele. Outras vezes ler todo o tópico, né? Peço aos irmãos atenção, né? Porque eu sempre digo que cada lição, quando eu me preparo para ministrar, quando nós nos preparamos, né? A gente sente aquela alegria, sente aquela lição e aquela sede de passar para o irmão, né? O que a gente está lendo, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, né? Isso tem tudo a ver, né, com essa busca de Deus, que é realmente aqui, né, a leitura bíblica em classe, né? Salmo 63. O Salmo 63 ele é dito que é de Davi, né? Quando ele estava ali sendo perseguido, né? Então ele clamou a Deus, a sede de Deus. Então aqui, a leitura bíblica em classe, Salmo 63, ele reflete o avivamento, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. Vamos ler aqui a introdução, irmãos. Olha logo essa frase aqui, que ela permeia tudo o que a gente fala. É vontade de Deus, introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Certo?
É vontade de Deus. É vontade de Deus. Vamos seguir aqui. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas, né? Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, escola, faculdade, trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então, irmãos, quero voltar aqui na primeira lição de número 1. Vou ler aqui para os irmãos. Só prestem atenção. O que é avivamento espiritual? Na lição de número 1. Tá? Lá no dia 1º, início de janeiro. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Olha aí, uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então, o Espírito Santo encontra espaço na vida pessoal, não é? Lá na primeira lição, ó, na vida de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então, na nossa vida, é preciso termos espaço, é preciso darmos espaço, é preciso darmos lugar para o Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo, né? Fazendo com que mudança de conduta, mudança de comportamento, arrependimento, uma vida espiritual abundante. E isso é avivamento. Uma vida espiritual abundante, irmãos, né? Então, como foi dito aqui na introdução da nossa lição de hoje, é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Muitos de nós podemos pensar assim, avivamento, né? Como foi falado, por exemplo, na lição anterior, né? A história, né? Gunnar Wingre, Daniel Berg, algo no histórico, algo na história. Mas no nosso dia a dia aqui, da mesma forma devemos buscar. Como Davi buscou nessa oração da leitura bíblica em classe. Olha aí, se é vontade de Deus que cada um de nós sejamos avivados, o que falta para nós sermos? Será que nós estamos pensando assim que o avivamento acontece de tempo em tempo e se eu vou estar aqui eu vou participar? Assim, como um cometa Halley, que eu vi um pastor falando uma vez, cometa Halley que vai passar daqui a tantos anos, não sabe quando vai passar, se nós estaremos aqui. Será que é isso que como nós estamos pensando? Né? Como um cometa Halley que passa de décadas e décadas. Meus irmãos, é vontade de Deus que sejamos avivados. Então, depende de quê? De nós buscarmos a Deus, darmos espaço para Deus em nossa vida, né? Como vamos dar espaço a Deus em nossa vida? Como? De que forma fazemos isso? Né? Hein? Obediência. Vamos ver aqui, leitura da palavra, oração, busca de Deus, sede de Deus, amor a Deus. Certo, irmãos? Então, vamos falar bastante sobre isso, né? Então, esse avivamento passa por cada um de nós. Eu não posso ter a congregação avivada, eu não posso ter a igreja avivada se cada membro não for avivado. É preciso que os membros estejam avivados para que possam, não é, avivar, possam ter uma renovação espiritual, possam voltar ao primeiro amor.
possa com que a igreja seja avivada, como a cidade, como a nação seja avivada. Então depende de cada um de nós. O avivamento começa pelas pessoas, dando espaço para Deus em sua vida, enchendo-se do Espírito Santo, né? Renovando a sua vida espiritual, tendo nitidez espiritual, tendo agilidade espiritual, né? Dessa forma. O que vocês podem me dizer sobre isso? É dessa forma mesmo? É algo difícil, é algo desafiador, é algo fácil nós buscarmos a Deus, né? Cada vez mais, para nos sentirmos avivados, nos sentirmos renovados, nos sentirmos com a força que Deus possa nos dar, que Ele nos fortalece. Não é, irmãos? Amém? Então, dessa forma, tem até um hino que diz, né, que comece por mim o avivamento, né? Tem até colocar um hino que ele fala, né? Que, meu Deus, que venha o avivamento, que comece por mim, né? Então é isso que nós estamos estudando hoje, o avivamento na vida pessoal, de cada um de nós. Aqui, seguindo, o avivamento na vida do salmista. Vamos tratar sobre muita coisa aqui. Uma busca sincera. A busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Igual a nós, né? Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Igual a que nós devemos fazer. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção, Tu és o meu Deus. Está mostrando aqui que mesmo as perseguições, mesmo a fome, mesmo diante do cansaço, ele buscava a Deus, né? É um exemplo para a nossa vida, buscar a Deus. Não só nos momentos difíceis, não só nos momentos felizes também, agradecer. Não, é buscar sempre a Deus, né? Fazendo a nossa parte, né? Experimentando essa vivência, essa experiência de quê? De intimidade com Deus, orando a Deus, buscando a Deus, dizendo assim, eu tenho sede de Ti, sede de Ti. A leitura bíblica em classe aqui é muito pertinente mesmo. E cada um de nós podemos fazer. Tem um ditado chinês que eu vi um pastor falando também. Se cada pessoa limpar a sua calçada na frente da sua casa, logo, logo, toda a cidade estará limpa. Não é? É um ditado chinês. Né? Se cada um de nós limparmos a calçada da frente da sua casa, em pouco tempo, toda a cidade estará limpa. Da mesma forma, se cada um de nós, né? Se cada um de nós buscarmos na nossa vida uma maior intimidade com Deus, né? No Antigo Testamento fala muito sobre isso, o arrependimento, né? Arrepender de seus pecados, mudarmos de vida, conversão, né? E isso fará com que toda a igreja, toda a cidade, toda a nação estará avivada. Estará buscando a Deus, né? Com todo sua força, com todo o seu entendimento. Não pode ser, irmãos, momentos esporádicos. Não pode ser momentos assim raros.
como o cometa Halley. Não. Tem que ser constante, tem que ser regular a nossa vida. Regular. Regular. Vamos lá. Então aqui ele mostra que ele busca a Deus, né? Ele está buscando a Deus. Quando fala o salmista, ele está falando aqui em relação à leitura bíblica em classe, tá, pessoal? Leitura bíblica em classe mostra aí, né, um exemplo para nós, está mostrando um exemplo para nós de avivamento, né? Ele é colocado como um salmo de Davi, no momento de perseguição, no momento de dificuldade. Mesmo assim, ele se mostrou avivado. Ele anela por Deus. Anela por Deus. Vamos lá, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também anseia em ver a fortaleza e a glória de Deus como ele pôde contemplar no santuário. Esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento, né, da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor e ele bendira enquanto viver. O bendira enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória de Deus e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso, né? Então ele buscou, ele fez a sua parte. Assim, vem em minha mente aqui o que nós estudamos em algumas lições aí. Vem assim, repentinamente. Estudamos sobre o avivamento de Pedro, não foi? De Pedro. Pedro, ele vivia com Jesus, andava com Jesus, né? Ele ficava junto de Jesus ali todo o tempo. Mas chegou um momento que Jesus falou para ele: olha, quando tu te converteres, confirma a seus irmãos. Não é? Então, meus irmãos, nós estamos aqui falando dessa busca, essa sede, essa força, essa renovação espiritual na nossa vida, a busca pelo primeiro amor. Estamos falando aqui. Então, pode acontecer de nós nos acomodarmos, pode acontecer de nós estarmos na igreja, participando, e mesmo assim não termos essa sede de Deus, esse primeiro amor, essa renovação espiritual. Né? Como Pedro ficava ao lado de Jesus e Jesus disse para ele já no final ali dos 3 anos e meio: Pedro, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Então são exemplos da Bíblia para a nossa vida aqui hoje e agora. Não é? E podemos, né, nos renovarmos. Podemos essa busca de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós nos acomodamos. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós aplicamos em nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na rua, nos negócios. É o que foi dito aqui, né? Então, isso é um avivamento, né? Enchermos do Espírito Santo, termos uma obediência aos seus preceitos, não é? Tratar, amar ao próximo como a ti mesmo. São sinais. Vamos falar do fruto aqui também, né? O fruto do Espírito. Deus é nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus
e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Né? Meus irmãos, aqui está dizendo que avivamento está disponível. Deus está disponível. Deus está disponível. Não é isso, irmão? Termos Deus como nosso auxílio. Aí eu penso assim, eu tenho Deus como auxílio? Você tem Deus como auxílio? Como refúgio e fortaleza? Ele está aí, Ele está disponível. Sabe um detalhe também que eu, assim, vou falando e vou me lembrando, né? Já vi também o pastor falar que o Espírito de Deus, que é nossa fé, que é nossa força, que Deus está disponível aí. O sol que nasce, o sol nasce para todos, não é verdade? Aí ele quis comparar isso como uns vasos. Nós já vimos pregação sobre vaso, já? Sobre vaso. A chuva que cai. Vamos dar um exemplo. A chuva que cai como Espírito. A chuva que cai como Espírito. Que vaso você é? Qual é a posição do vaso? Qual a sua posição diante dessa chuva do Espírito Santo que cai sobre você? Você é um vaso emborcado que nunca vai se encher? Você é um vaso rachado? Você não, nós, eu quero sempre me incluir, né? Nós somos uns vasos rachados que podem chover, que nunca se enche, vai se esvaziando. Nós somos uns vasos tampados também, que a água também não vai chegar. Como nós recebemos ali? Porque está falando aqui que Deus é o nosso auxílio, nosso refúgio, de buscarmos a Ele de forma com sede, com amor. Ele está disponível. O avivamento, foi lido aqui na lição número 1, é uma intervenção de Deus. Sim, é uma intervenção de Deus. Mas nós temos a nossa responsabilidade, irmãos. Nós temos a nossa responsabilidade em buscá-lo, em fazer a nossa parte, em estarmos com essa sede de Deus, estarmos orando, né? Não é isso, irmão? Estarmos lendo a palavra de Deus. Então, qual é o tipo de vaso? Nós estamos o vaso cheio já, que a chuva cai e ele não se enche mais, já está cheio da sua individualidade, não é? Está cheio das suas opiniões, está cheio dos seus conceitos, está cheio que não recebe nenhuma palavra a mais, né? E já tem rótulo, já rotulou tudo o que é para fazer, já rotulou, já tem as suas convicções. Pode chover que não vai encher mais, porque já está cheio disso que não é o Espírito Santo. Então, o avivamento, ele está disponível. Disponível. Nós precisamos assim, né? Cada vez mais ativá-lo, buscarmos, sermos avivados. Olha aí, podemos pensar assim, muitas irmãs pensam, avivamento é uma coisa que acontece de 50 a 100 anos. Não, nós podemos ser avivados hoje? Sim, podemos ser avivados hoje. Como? Nós cuidamos bem da nossa família, nossos pais, nossa esposa, nossos filhos, nós temos obediência a Deus, nós não passamos ninguém para trás, nós obedecemos o que Deus quer para a nossa vida, nós estamos ouvindo a Deus o que Ele quer para a nossa vida, nós estamos, quando fazemos algo, nós estamos consultando a Deus, né? Nós estamos orando sempre. Isso é ser avivado. Isso é ser avivado.
Depende de nós. Começa em nós. Começa em cada um de nós. É isso. Então, nós não podemos pensar assim, que o avivamento é um cometa rápido. Eu falei, de novo, né? Cometa rápido. Cometa que aparece de 100 anos em 100 anos. Não. É hoje, aqui, agora, na nossa vida, lá da nossa casa. Né? Essa mudança, meus irmãos, olha aí. Essa mudança é necessária. Nós estamos na 10ª lição. Não é verdade? 10ª lição. Nós somos capazes de levar essa palavra para tantos outros na nossa família, tantos outros na nossa parentela, na nossa amizade, né? Nossa amizade. Levar essa palavra, mostrarmos a nossa vida como testemunho. A nossa vida como um testemunho. Né? É mais que a Bíblia. Vamos dizer assim, né? É uma testemunho maior que colocar a Bíblia ali na mão daquela pessoa. É a palavra de Deus. Mas aí ela é reflexo no nosso comportamento. Nós sermos cheios do Espírito Santo, sermos avivados. Amém? Concordam com isso? Há algo a falar sobre esse detalhe? Então é isso, o avivamento espiritual do crente. 2. Nós falamos agora nesse do salmista, né? Dessa sede, do amor a Deus, de buscar a Deus. Né? Vamos falar do avivamento espiritual do crente, da pessoa. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Olha aí, ó, poderosamente avivada. Seja uma realidade, né, na nossa vida. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente, a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais, em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Falar sobre tempo aqui, a gente pode cada vez mais estarmos atentos ao planejamento do nosso dia, né? Hoje se fala muito em rede social. Vi uma pesquisa que são 3 horas do dia que se gasta em rede social no mundo. Né? Assim, nos países ocidentais, né? No Brasil falam que são 9 horas. 9 horas. Então esse mau uso do tempo, né, vai corroendo, vai distraindo, vai tirando foco, vai mudando o seu rumo das coisas de Deus. Você não ora, você não lê pouco, ora pouco, não busca pouco. Tem consequências isso. Hã? Pois é, então precisamos estar assim, planejar, né, o nosso dia. Será que o nosso trabalho não nos tira do tempo também, não é? Devemos planejar, iniciar o nosso trabalho com uma oração, não é? Iniciar o nosso trabalho com uma oração ao acordar, ao dormir, durante o dia, né? Vai dirigindo, tem nenhum costume de dirigir também, está orando. Então você pode orar, né, dessa forma, né? Orando regularmente, né? Devemos pensar, refletir. Deus trouxe você aqui
para poder refletir sobre isso, não é? O mau uso do planejamento do seu dia pode estar acontecendo para você melhorar, né? Se você já pensou nisso numa ocasião anterior e faz muito bem, parabéns. Se você já pensou e não executou o planejamento do seu dia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, requer um tempo diário, um devocional, para que nós possamos, né, demonstrar esse amor. Possamos de fato dizer que Ele é o nosso Deus, que Ele de fato Ele é o nosso Senhor. Não é? De fato, assim, nas nossas orações também, irmãos, devemos colocar que nós sejamos instrumentos dele para algo na obra dele, não é? Nem que seja falar assim, Jesus te ama para uma outra pessoa, não é? Então devemos pensar nisso aí, não é? Devemos pensar. Passa um pouco por esse detalhe de o que nós fazemos de errado. Passa pelo arrependimento, né? Arrependimento. Nós pecamos, sim. Nós devemos, então, buscar conserto. Buscar conserto. Isso seja um dos melhores sinais que tem uma pessoa que está buscando a Deus, né? Uma pessoa que tem sede de Deus, uma pessoa que está se consertando, uma pessoa que está buscando a Deus e avivando. Apocalipse 3,19 diz assim: Deus, né? Eu repreendo, Jesus, eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Nós amamos a Deus. Aí o detalhe é: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o arrependimento, né? Esse arrependimento, essa busca de direção, essa conversão, ela é necessária. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Fala-se muito em pecado de estimação, né? Fala-se muito em pecados que a pessoa tem ali que não tem forças para vencer, né? Não tem forças. Então esse é o momento da gente refletir sobre isso, buscar a Deus, né? Deus me dê forças, Deus mude o cenário, Deus conserte a falha no meu caráter, Deus mude ali o que tiver errado na minha vida, né? Busque auxílio, porque isso muitas vezes não é fácil mesmo. Não é fácil. Não é fácil mudar, não é? E muitas vezes nós vemos exemplos que não são exemplos para que a gente possa colocar na nossa vida, não é? Então, é fundamental, irmãos, que nós tenhamos esse pensamento, tá? De arrependimento, mudança de direção. Peça auxílio para Deus. Peçamos auxílio para Deus, né? Para que haja uma mudança, né? Estamos falando de avivamento, irmãos. Avivamento. Vamos lá, prática da oração. Aqui nesses dois tópicos, olha, a prática da oração é a leitura devocional da Bíblia, né? Estão vendo aí? Quem não tem a revista, só presta atenção aqui. A prática, os dois próximos, a prática da oração e a leitura devocional da Bíblia. Esses dois, eles são, né, fazer parte do nosso dia a dia, né? Devem fazer parte. Devem fazer parte. Quem é o nosso exemplo de oração que nós temos? Jesus, Filho de Deus, Jesus, Deus, orava a Deus. Ele tinha o que? O diálogo com o Pai.
Então a mesma coisa, oração é diálogo com o Pai. Né, irmão José? Diálogo com o Pai. Vamos lá. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritual avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Sem oração, nós acreditamos que não há avivamento. Não é isso? Concordam? Né? Sem oração, não tem por que falarmos em avivamento, né? Então, vamos ser avivados orando bastante, vamos orando regularmente, né? Em Tessalonicenses diz que orai sem cessar. Significa que orai, você já antenado com Deus ali, ligado, orando a Deus, falando a Deus, não é? Mudando a sua realidade. Meus irmãos, a oração é a chave da vitória. Você está com uma dificuldade financeira, você tem um sonho, estou buscando o meu emprego, sabe? Ore a Deus, faça a sua parte, busque, que Deus, Ele é o nosso, como foi falado aqui, nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele vai te conceder, né? Você quer isso para a sua vida, né? Você quer um trabalho, você quer conquistar algo, né? Sempre sabendo, irmãos, que Deus ele dá a nossa bênção, mas também para abençoar a outros. Pense nisso na hora de orar, porque na história que a gente observa na Bíblia, Deus dá a bênção para você abençoar a outro também. Entenderam? Então, sempre busque assim dessa forma. Não que seja só para você, só para mim, sabe? Não. Vamos olhar de uma maneira coletiva também, né? Deus dá a bênção, mas talvez não é só para um. Esse confronto que a gente está uma vida mudada, ela requer algo preço. A gente é uma história de que os homens que consideram usar esse propósito de exercício da prática, e eles fazem porque essa prática, esse exercício, seria uma coisa constante. Você tem uma vida de exercício de Deus, está fazendo diferença prática, devoção, não é fácil começar, agora é permanecer. Isso, exatamente. Manter-se avivado, né? Você está orar, só aquela oração que não vai fazer isso, você fazer propósito, as coisas já começaram a diferenciar, porque você já tem aquele momento para isso. Você viveu uma vida orando 3 vezes ao dia, você muito propósito para isso, coisas aconteçam. Você pode até começar, mas daqui a pouco você para. Porque a pressão é grande, por exemplo, ele conhece cada um de nós, sabe qual é a fraqueza. Então, a estratégia dele é outra para cada um de nós. E a estratégia dele hoje é o quê? É tirar o nosso tempo. Roubar o tempo, aí não vai sobrar nada. Vai sobrar roubar o tempo, muito bem. Tempo pegar tempo da escola, tempo da família, tempo do exercício. Então, esse tempo, daqui a pouco ela chama paga. Manter o azeite ali na cabeça. Então, detalhe, você falou também sobre um alto preço.
né? Um alto preço. Por exemplo, eu sei de alguns irmãos aqui que acordam 5 da manhã, 6 da manhã para orar, né? Eu particularmente, eu aqui, fico admirado, sabe? 5 da manhã acordar, porque eu não tenho esse costume. Eu oro outro momento, mas eu vejo assim como um grande esforço, né? Um grande esforço. Meus irmãos, às vezes a gente olha para o irmão, a gente olha para ele ali e diz assim, eu queria ser que nem o irmão. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu sei que nem o irmão. Mas eu não imagino o preço que ele pagou para estar ali. Sabe? É um preço alto, que às vezes muitos de nós não temos esse esforço. Nós queremos orar num momento melhor, muito mais tranquilo. Nós não queremos, vamos dizer assim, queremos facilidades. Não tem que dizer que tempos difíceis fazem homens fortes, né? Tempos fáceis fazem homens fracos. Eu digo isso lá em casa, porque às vezes os meus filhos, eles têm um conforto muito grande que eu nem imaginava que eu tinha na minha época. Aí eu fico pensando, será que isso vai fazer com que eles sejam fracos? Não é? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pagar o preço para conseguir, não é? Algo. Como falou muito bonito, propósito. Fazer um propósito. Eu não posso fazer um propósito do que eu já faço no meu dia a dia, não é? Do que eu já faço no meu dia a dia. Não é verdade? Então tem que ser algo mais. E manter-se esse avivamento é um desafio, né? Constante, para poder, né, também passar para outras pessoas. Não é, irmãos? Eu perguntei a ver um colega, indagar ele, qual era o segredo daquela... Pois é. Né? Ele virou para mim e falou assim, vai sonhar no horário de oração. Eu falei, olha, eu fiquei, agora às vezes eu quero fazer horário. Agora aí que é a hora vai estar fraca. Tem uma carga horária que você precisa para que você almeje aonde quer chegar. Ele estava lembrando quantos livros você está lendo. Você está lendo pelo menos livro do Santana. Aí eu comecei a ler. Eu disse que você tem que ter dentro, foco, propósito. Aí você vai chegar onde você precisa chegar. Assim, esse empenho, esse esforço, assim, a gente... Hoje em dia, eu, particularmente, não, assim, vejo muito pregador assim, né? Olho, observo. Mas, assim, o que eu mais observo é os pastores mesmo em si, né? E o empenho, o esforço que se tem para o rebanho, porque não é fácil. É um trabalho árduo, difícil, requer muito empenho. E aí eu fico imaginando assim que eu não daria conta. Não sei se os irmãos pensam dessa forma também. Não daria conta de poder pastorear. Fico pensando assim, hoje, né? E a gente olha e se não imagina o preço que é pago para poder chegar ali. Então nós temos que pensar nisso aí, não é? Pensar nisso aí. E sempre estar buscando, sempre estar fazendo a parte, poder crescer, né? Crescer diante de Deus. Não é? Isso passa muito pelo que a gente está vendo aqui, sobre essa parte de orar, parte de ler a Bíblia, né? Eu sempre sou incomodado na quantidade de oração e de leitura que eu faço. Não é? Sempre sou incomodado. Se eu oro, vamos dizer assim, se eu passo 4 horas, vamos dizer assim, aí ainda acho pouco. Aí tem dia que é 1 hora, né? Aí é pouco. Eu sempre sou incomodado, né? Sempre querer buscar mais.
como falou ali, um tempo atrás eu vi um grande pregador também, falou em pregador, né? Que eram 16 horas por dia dedicados, né, à oração e leitura da Bíblia. Ele fazia jejum regularmente, né? Mas isso prejudicou a saúde dele também, né? É outra coisa que a gente tem que observar, né? A gente orar, jejuar, né? O jejum é o reforço da oração, reforço da leitura, o jejum. Moderado, né? Moderado, exatamente. Tem que ter, a nossa vida tem que ser pautada pelo equilíbrio, né? Pelo equilíbrio. Nós não podemos também sermos demais ali e muitas vezes sermos intransigentes, né? Também. Porque eu faço isso, o outro não faz, também eu não considero que o outro, né? Não, irmãos. Devemos ser, né? Temos... Ele falou comigo, pai. Daí ele vai pro pé. Aí vai pro pé. Morre! Oração. Deus, eu penso a Deus, né? Aí ele conhecer nós essa coisa de intimidade. Quem é isso? Me falar, segundo a minha palavra, se fosse a minha palavra, vai acontecer. Vai com Deus. Exatamente. Vamos seguindo aqui. Estamos já passando a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. A Bíblia, né? Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida e ordena a vida pessoal, né? Ô irmão, isso aqui é abundância de vida, isso aqui, né? Abundância de vida espiritual. Então está dizendo aqui que essa abundância de vida espiritual, ela é diretamente proporcional, né, à meditação da palavra de Deus. Diretamente proporcional. Se nós lermos bastante, também, né, teremos uma vida espiritual rica, né? Não é isso? Vamos ler aí Josué capítulo 1, versículo 8, como exemplo de oração. Quem abre aí, por favor? Josué capítulo 1, versículo 8. Então, meus irmãos, está dizendo assim, mas Deus, ele fala para nós lermos a palavra de Deus, né? Ele fala para nós lermos a palavra de Deus. Nosso Pai, ele disse a Josué, não te aparte desta lei, medite nela. Olha só, eu trouxe esse trecho que é o que nós estamos falando aqui. Josué 1, versículo 8. Só um pouco mais para todo mundo. Está escrito no livro da lei, para o está escrito poderá bem, você terá. Todos ouviram aí? Ouviu lá? Está dizendo assim que todos, né, lendo a palavra de Deus, ele vai saber o que fazer. Olha só, ele vai saber o que fazer, ele terá sucesso. Deus está falando isso para ele, né? Não te aparte da lei, da palavra,
né? Ele foi bem claro. Isso aí é uma coisa que Deus falou para ele diretamente, irmãos. Diretamente. O profeta foi direto ali. Não te apartes do livro. Terás sucesso, vai saber o que fazer, né? Será os seus ensinamentos, como foi lido aqui, ó, preceitos aqui, ó, né? Previne nosso coração de pecar, nos consola, nos dirige a vida, ordena a vida pessoal. Nós sabemos a receita, irmãos. Sabemos o que fazer. É fazermos só. Não é verdade? Fazermos. Nós sabemos o que fazer. Então devemos executar. Né? Deus ele é simples. Deus ele é simples, claro. Né? Simples. Não tem dificuldade, não precisa, né, de muitos apetrechos. Não. Simples, direto. Ele diz como tem para fazer. Né? Muitas vezes nós oramos assim, pedindo sabedoria. Deus me dê sabedoria e Ele dá. Mas qual é o detalhe da sabedoria que nós devemos pedir? Qual é o princípio da sabedoria? Se nós não tememos a Deus, então vamos dizer assim, pecamos, temos um pecado que seja conceituado classicamente, bem explícito. Se nós pedimos sabedoria, Ele dá. Mas você está vendo que tem que ser temor a Deus. Então esse pecado tem que ser tirado. Não é isso? Não é clássico? Um pecado clássico, um pecado explícito, claro e evidente. Então começa por aí. Você ter sabedoria é temor a Deus. E aí Ele lhe dá sabedoria. E o Espírito Santo vai te incomodar, vai me incomodar, vai nos incomodar em relação a esse pecado, né? Vai incomodar até o momento que tira, né? Dessa forma. Olha aí, oração, leitura da Bíblia, né? Eu anotei aqui, né? 2 Crônicas 7,14. O povo que se chama pelo meu nome, né? Não é isso? Então, clamar a Deus, arrepender dos teus pecados, Ele vai vir sarar a terra dele, da pessoa. Então tem isso, não é? Não é, irmãos? Então, buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o seu coração, com toda a sua força. Então, a palavra de Deus ela é bem clara. Provérbios 3:3 fala que a palavra de Deus é como a luz ao nosso pescoço. Várias passagens Provérbios. A palavra de Deus nós temos que fazer como a luz ao nosso pescoço. Ou seja, guardar no nosso coração. Ler e praticar. Eu acredito que muitos de nós aqui já temos essa experiência de orarmos a Deus de forma tão enfática, tão forte, que nós ouvimos o que Ele quer para a nossa vida, que nós temos um momento de intimidade com Ele, não é? Eu acredito que muitos de nós aqui, quem não ainda experimentou, busque essa experiência, né? De poder estar mais próximos de Deus. 3. A vida pessoal e familiar do crente. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz as consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado. Ter cuidado. Consigo mesmo da doutrina, da perseverança, a respeito do que se tem aprendido. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional, né? Efésios 5:18
Diz assim: deixem-se encher do Espírito Santo. Isso aqui é uma outra prova, tá, irmãos? É uma outra prova que o avivamento, ele está disponível. Que nem aquela chuva que eu falei, que cai. Qual é o vaso que você está? Qual é a sua posição diante da chuva? Qual é a sua posição diante de Deus, da glória, do Espírito de Deus? Você está vazio para receber aquela chuva, aquele Espírito, não é? Não é isso, irmão? Não é? Você está aberto, você está pronto para receber. Aqui eu quero concluir aquele detalhe lá do vaso agora. Então, o vaso aberto e vazio é o vaso que vai receber o Espírito Santo e vai se encher do Espírito Santo. Amém, irmãos? Né? Então, desta forma, nós devemos estarmos cheios do Espírito Santo. Aqui fala aí, prudência no falar, cuidado na saúde física e emocional, né? Tomarmos bastante água, tá, irmão? Tomar bastante água, nos alimentarmos regularmente, cuidar da nossa saúde. Tudo isso é sabedoria, prudência, né? No momento de ira, de raiva, a pessoa se acalmar, a pessoa pensar mais um pouquinho, né? Prudência no falar, cuidado no que você fala. Hoje em dia, irmãos, para todos nós devemos ter muito cuidado com o que fala. Se nós vemos aí na TV, nas notícias, que muitas pessoas, né, acabam perdendo a sua carreira pelo que falam. Pessoas são demitidas, pessoas não são aceitas, né? Nós devemos falar a verdade, sim, mas devemos ter prudência no falar. O momento adequado, a ocasião adequada, entendeu? Sabemos que a sociedade, né, o mundo jaz no maligno, né? As coisas de Satanás estão impregnadas em toda a cultura. Toda a cultura está impregnada. Então, na hora de criticar, na hora de chamar a atenção, nós devemos ter prudência, né? Prudência. Nós não devemos deixar de falar a verdade, né? Mentira é do diabo. Nós somos verdade. A verdade deve prevalecer, a verdade deve ser falada. Mas devemos ter prudência. Prudência ao falar. Pastor Pedro Alcântara, em Canteira pregou, falou da sogra dele, coração. Joelhinho todo mostrado. Você quer saber se ele quer falar? Manda ele subir a terra da casa. Um exemplo, né? Um exemplo, Foi brasileiro. Isso é bom. Muito bom. A vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida do Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor, a submissão, demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente, atenta. Meus irmãos, o crente avivado, ele mostra o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito tem vários gomos, né? Então, ele mostra o fruto, ele é temperante, né? Irradia o amor, não é? Vamos dizer aqui, olha, na vida com o cônjuge, olha aí, o crente avivado, ele ama a sua esposa, amém, irmãos? Ele ama a sua esposa, certo? Ele, no caso, a mulher, ela auxilia o marido, não é? Uma adjuntora do marido, é uma auxiliar. Não é isso que nós falamos? Nós temos avivamento. Ele reflete na sua vida pessoal. Meus irmãos, tem um detalhe que eu vi também falar, que eu me lembrei agora, toda vez eu lembro esse detalhe, né? Nós devemos ser a pessoa
que realmente somos em todos os lugares. Em todos os lugares. Isso é demonstração do fruto do Espírito. Não é? Olha, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes acontece o quê? Os homens, né, falando. É tipo um trocadilho engraçado que a pessoa falou. Na igreja é um santarrão, né? Um santarrão. Na rua, um enrolão. Em casa, um leão. Com a mulher, com os filhos, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí para que nós não caiamos nessa armadilha. Entendeu? Sermos aqui a mesma pessoa que sermos na nossa casa. Que a nossa esposa confirme o que nós estamos vendo aos nossos olhos aqui na igreja. Não é isso, irmão? Demonstrar fruto do Espírito. O amor, a benignidade. Íntegro. Completo. Não ser uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Diferente. Ser uma pessoa, um crente na rua, trata seus negócios de uma forma errada. Não é isso, irmão? Então devemos sermos o mesmo em todo lugar onde for. Íntegros. Devemos termos integridade. Amém, irmão?